vídeo de hoje do canal, São Paulo arranca empate na marra e também aí a confirmação do maior patrocínio do Brasil. Então, perder tempo não, vambora pro vídeo. Parcelado, não tinha metade do time, não tinha o Lucas, não tinha o Oscar, não perdeu o Caleri expulso, não tinha o Luiz Gustavo. E aí, olha, você fala, você é Zubelova, não sei o quê. O Zubeldia armou bem o time jogou bem. Eu adorei o Marcos Antônio hoje. Vamos falar sobre tudo isso aqui, sim, que é o futebol. E essa live tem... Muito bem, eu quero saber de vocês e de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Tirão, eu gostei. Acho que o São Paulo enfrentou um adversário difícil, que tem sido cabalístico no outro sentido, né? São Paulo não ganha desse time nem em São Paulo, nem em BH, desde que o Hulk entrou, e você ficava com a impressão que o gol do Atlético ia sair a qualquer momento. Mas lembrou aquele outro jogo, lembra que o Luizão, zagueiro, entrou para marcar o Hulk, o São Paulo segurou 0-0. Gostei bastante do primeiro tempo, da organização do time. E o São Paulo enfrentou, além do Galo, o árbitro mais caseiro do país, né? O Ramon Abate Abel é o árbitro mais caseiro do país. E o que me irritou mais na arbitragem, eu vou te contar, foi a expulsão do Lianco no minuto final do acréscimo. Aquilo que é um tipo uma compensada no jogo todo. Então o São Paulo foi... O Lianco tinha ter sido expulso claramente no final do primeiro tempo. Ele bateu em todo mundo, meio xerifão, tal, foi formado no São Paulo. O São Paulo enfrentou o adversário e o árbitro e saiu com um ponto que era o mínimo. Aí eu vou te dizer o seguinte, né, Tironi? Tem uma questão, né? No brasileiro, você fala ufa, vai ser meio que ufa todo jogo. Estavam todos os problemas e as virtudes do São Paulo no jogo de hoje. As virtudes é como se o time se comporta taticamente, o time se comporta bem. O time parecia no primeiro tempo que tinha feito 10 treinos, ele fez um treino, né? E desde que... Estou de novo com a camisa. Eu tirei do cesto de roupa suja. Juro por Deus. Desde que esse sistema foi adotado, naquela partida emergencial com o Palmeiras, o São Paulo tomou 2 gols de pênalti inventados em 8 partidas. Esse é um detalhe muito importante, né? Então, contra o Sport não serve para estar 0-0? Não serve. Mas fora de casa contra o Atlético, a semana do São Paulo era dificílima contra o Tadieres e o Atlético no Mineirão, e o São Paulo não tomou gol, nem na Argentina, nem no Mineirão. Esse é um aspecto importante, acho que o sistema tem segurado, e o elenco formado é mais ou menos assim para esse ano. O São Paulo tem bom sistema defensivo, bons zagueiros, bons laterais, mas no meio para frente o São Paulo tem carências, né? Os garotos entraram hoje, dessa vez não entraram tão bem, faz parte essa oscilação, e os mais experientes, já que o Oscar e o Lucas estão machucados, eles têm que fazer mais, o Luciano e o Caleri, né? É o segundo jogo do Brasileiro de empate 0-0 e o Caleri perdeu o pênalti em um e foi expulso no outro. Mesmo que tenha sido exagerada a expulsão dele do caseiríssimo Ramon Abate Abel. Mas eu gostei diante das circunstâncias, sim. Eu achei a substituição do André Silva pelo Caleri boa, teoricamente. Não contava com o fato do Caleri ser expulso, mas o André Silva não segura uma bola, né? Não segura nenhuma bola. Aí ele faz o adversário pressionar. Eu falei, bom, o cara ele vai pelo menos segurar a bola. Na primeira ele dá uma cotovelada. E é expulso. O Zubeldia também foi expulso no fim do primeiro tempo, invadiu o campo, não sei o que e tal. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Invadiu, não invadiu, mas xingou todo mundo. Xingou todo mundo. Vamos ver, só falta pesar aí na súmula ainda para ele. Enfim, eu achei um bom resultado do São Paulo diante das circunstâncias. Vamos lembrar, o Luiz Gustavo tá internado, o Oscar tá machucado, o Lucas tá machucado, tá todo mundo tal. E eu gostei do Wendel, do jeito que ele jogou também. Às vezes ele atuava pelo meio, né? Entrando pelo meio, achei legal isso. Achei o time muito legal no primeiro tempo. Achei o time bom no primeiro tempo. Senti uma dorzinha ao ser substituído que eu dei uma apavorada. Espero que não seja nada. Espero que seja... Ele veio, né, fisicamente muito abaixo do que eu esperava para quem estava na temporada do Porto, né? Então ele tem sofrido com isso. Mas acho que ele foi bem no primeiro tempo. Ele é um jogador, é isso, né, Tironi? Um jogador que ele é muito criativo, né? Ele é mais leve do que o Enzo. Você não gostou do Marcos Antônio como eu? Achei um bom jogo. Achei a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Bom. Melhor partida. Achei um jogo muito bom dele. Agora, os 3 zagueiros, né? Os caras estão demais, né? Estão demais. Ferrarese jogou muito também. Então, essa formação com o Ferrarese e o Cédric é uma formação interessante. São caras que erram muito pouco. Pelo lado esquerdo do Atlético é forte. No segundo tempo ainda botou todo mundo lá, botou o Rubens lá também. Mas o São Paulo segurou, acho que um ponto válido.
Corta aí, Scarpa, rola na ponta, a chegada do Rubens, vai bater direto pro gol, essa bola vai pra fora. Tiro de meta pro time do São Paulo e vai terminar o jogo no Mineirão. 0-0 Atlético e São Paulo, talvez tenha sido a última chance do jogo pra equipe do Atlético Mineiro, Gabriel Sá. E a tomada final do Alves não foi boa, né? Não foi inteligente, poderia ter dado o toque no Lucas Ferreira, o Luciano no banco de reservas ali também ficou na expectativa durante a jogada. Você está procurando diversão garantida? Então presta atenção. Cassino.bet.br é uma plataforma 100% legalizada, onde você tem até 20% de cashback. Fica marcado como o pior árbitro do Campeonato Brasileiro até aqui, porque pode vir mais coisa pela frente, viu? Chegamos já aos 53 prometidos por Ramon Abateabel. Rafael bate o tiro de meta, manda pra frente. Ferrarese toca de cabeça. A bola dominada pelo time do Atlético Mineiro e teve falta, hein? Agora sim, agora ele vai expulsar o Lianco. Agora vai expulsar. Agora ele vai expulsar. Ô, Gabriel Sá, é impressionante o que faz o Ramon Abateabel, cara. Não, é surreal. Eu já falei, cara, numa boa mesmo, não é nem em tom crítico. Chega em casa hoje, deu o jogo e tal, vai ouvir crítica. Chama a esposa, não sei se tem filho, Ramon Abateabel, conversa, fala, ó, pessoal, a arbitragem realmente vai ficar difícil daqui pra frente. Vamos pensar em outras coisas? Vamos pensar no que fazer? A arbitragem não é pro Abateabel. Ele não sabe controlar a partida. Ele é fraco. Ele é um cara que não teve coragem de expulsar o Lianco. É impressionante o que ele faz aqui hoje. Eu tô constrangido pelo árbitro, pela forma que ele tá apitando. Ele perdeu o jogo desde o começo que ele começou. Desde o início da partida, melhor dizendo, JP. Cara, eu vou te falar, na minha opinião, essa falta foi muito menos pra amarelo do que a falta do primeiro tempo, cara. É impressionante a falta de critério, não é nem o critério, a falta de critério até, assim, fico sem saber escolher as palavras certas nesse momento pra descrever a atuação do Ramon Abateabel. Porque, cara, que bizarra atuação, que patético que faz o Ramon Abateabel no Mineirão. Lianco tá expulso, o São Paulo tem uma falta. Vamos ver se o São Paulo vai segurar a posse ou se vai tentar jogar essa bola pra dentro da área. Arboleda tá orientando por ali. Tá autorizada a cobrança, joga lá pra frente. Tenta o domínio Ferrarese, dentro da área, a bola fica viva e afasta a zaga do Atlético Mineiro. Quando aponta o centro do gramado, Ramon Abateabel. Termina o jogo no Mineirão. Um bom jogo de futebol, um bom 0-0. Por incrível que pareça, Atlético e São Paulo ficam no empate por 0-0, mas o jogo foi bom, né, Raí? Acho que foi manchado pela atuação do Ramon Abateabel, mas o jogo foi bom. Foi um bom jogo, JP. O São Paulo entrou bem armado, né? No jogo foi bem escalado. Teve um bom desempenho no primeiro tempo, principalmente, né? No segundo foi pressionado, empurrado para trás, naturalmente seria, né? O Atlético tentaria ali uma pressão maior em algum momento, a fez, não conseguiu marcar, o Rafael sai como a grande figura para o São Paulo, um bom ponto conquistado fora de casa. É isso, Ricardo Senna então vem agora pro pós-jogo do time do São Paulo, que fica aí no empate por 0-0 contra o Atlético Mineiro, depois de uma atuação bizarra do árbitro. Pois é, pessoal, fim de jogo aí no Mineirão, 0-0, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Um jogo que tem boa movimentação, um jogo bem jogado, mas com muita coisa pra gente falar. Antes da gente entrar aqui no nosso pós-jogo, já vou passar a palavra pro Gabriel Sá, que ele vai pra zona mista, vai colher ali os depoimentos dos jogadores, vai tentar pegar a coletiva também. Gabriel, comenta com a gente aí o que você viu daí das arquibancadas, da tribuna do Mineirão, pra gente poder começar o nosso pós-jogo. Senna, cara, falar pra você que assim, antes da partida eu comentava aqui, né, que eu assinaria o empate, eu assinaria o 0-0, né, eu acho que é um placar, tem até a minha imagem, pessoal, se quiserem colocar, tem até a minha imagem aí, então, mas assim, eu acho que é um placar bom por parte da equipe do São Paulo, o jogo, a postura foi muito boa, foi muito interessante por parte aí do tricolor paulista, escapadas boas ali também do Ferreirinha, né, a zaga bastante consistente, gostei do jogo do Marcos Antônio também, para mim o Marcos Antônio fez boa partida aqui hoje, assim como o Ferreirinha nas escapadas, é um jogo do São Paulo que surpreende pela postura, pelas ausências de novo, né, pegando o time que ia entrar em campo, sem Luiz Gustavo em cima da hora, sem Lucas e sem Oscar, eu assinaria o 0-0 antes do jogo, e foi assim que foi concluído. Talvez até é um São Paulo que poderia ter buscado mais na partida, mas foi boa a postura. E o jogo, que foi um bom jogo de futebol, foi estragado pelo senhor Ramon Abateabel. Estragou o jogo, manchou a partida, que tinha tudo para ser uma boa partida das equipes, que foi protagonizada pelo árbitro, que hoje vai ser o assunto central depois do apito final. Mas em bola jogada, foi bem o São Paulo hoje, é essa postura que a gente espera para a sequência do ano, e poderia até ter conseguido mais, não fosse um árbitro que precisa urgentemente, depois dessa partida, conversar e rever a continuidade dele como profissional da arbitragem. Poucas vezes eu fiquei tão constrangido vendo um árbitro em campo. E hoje o Abateabel me gerou esse constrangimento, não é nem ficar puto, ficar com raiva. Eu fiquei constrangido. Assim, tamanha a
falta de profissionalismo e o nível do árbitro de campo hoje. Então, péssima partida do árbitro, boa partida do São Paulo, mais boas notícias do que más notícias. A gente sai do Mineirão nesta tarde. Bora para Coletivo e Zona Mista, vocês conferem tudo depois aqui no YouTube da Arquibancada Tricolor. Entrando no jogo agora, a escalação, assim, tem como ele inventar? Não tem como ele inventar. Agora vai ser Sim. aquilo. Agora, o meu ponto... tá, vamos lá. A escalação, ok, com algumas ressalvas, mas ok. São escolhas sensatas. O primeiro tempo bom. Acho que o primeiro tempo a gente foi bom, mas poderia ter sido melhor. E aí eu vou explicar no campo por que poderia ter sido melhor. Porque... Será que eu consigo mudar a cor do... Eu vou botar branco essa parada. Dá pra me escolher? Não, vou botar preto mesmo, foda-se. Tá do meu tamanho? Tá. Eu vou, deixa eu pegar eu tô montando o campinho aqui. E aí nós estamos montando o time do Galo. E aí, eu vou tentar explicar o porquê que dava pra ter sido melhor, tá ligado? Uhum. Porque... Outra coisa que eu queria perguntar também, Wilson, é que assim, primeiro tempo também achei um jogo bem competitivo e tudo mais. São Paulo conseguiu executar algumas coisas ali no ataque, mas só que depois no segundo o time volta e parece meio apagado. Isso foi mais demérito do São Paulo ou mérito do Galo? Cara, no segundo tempo ele muda um pouco a estrutura com a entrada do Bernardo e do outro menino, né? Aí ele dá um pouco mais de mobilidade. Aí a gente fica refém. Só que aí, a hora que eu achei que ia melhorar com a entrada do Alves, do Ferreira e tal, por dinâmica, foi a hora que o Caleri foi expulso, né? O Caleri mal jogou, né? Sim. E aí... E aí a gente fica refém. Que nem, a gente tava jogando... Deixa eu ver, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhar a tela. Tá vendo, né? Sim. Tá, vamos lá. Esse é o Cedric. Esse é o Ferrarese. Esse é o Arboleda. Esse é o Alan Franco. Esse aqui é o Wendel. Esse aqui é nossos dois volantes, tá? Aí, teoricamente, a gente estava no 3-5-2, sem a posse de bola. O Luciano pegava um volante, o volante do lado da bola, o Ferreirinha acompanhava o Alan, o André ficava sozinho aqui e a gente sentava a bunda lá atrás, tá? Beleza? Aí, assim, não me levem a mal, tá? O primeiro tempo a gente jogou melhor que os caras, eu achei. A gente propôs o jogo e tal. O que estava faltando? Trazendo para o campo. Quando joga Lucas, que é um segundo falso atacante de velocidade, e o Oscar, a gente entra numa vibe tipo assim, com o Oscar flutuando bastante e o Lucas flutuando para os dois lados. E aí que eu acho que é essa a nossa força, beleza? Quando entra o Ferreirinha, e aí fica nítido que o quê? A gente joga com 3 zagueiros, assim. Só que aí quando entra os caras, o que acontece? O Luciano, ele vem pro segundo atacante e o Ferreirinha fica fincado lá do lado. E aí nossos dois volantes ficam assim, com o Cedric fincado aqui também. Aí o que acontece? Não precisa ser um gênio para ver o que aconteceu, né? A gente tentando jogar. A gente joga meio que numa linha de 4. Porque fica assim. Esse é o Cedric, esse é o Alan Franco, Arboleda, Ferrarese. Esse daqui é o Wendel. Aí o que acontece? Mano, fica meio assim, tá ligado? E aí, tipo assim, o Ferreira fica só aqui desse lado, o Luciano finca como segundo atacante e a gente não tem o cara que flutua. Quando o Luciano sai para movimentar, ele sai marcado. Então, tipo assim, a gente tava no 3-5-2
sem a bola, e com a bola o Luciano abandonava aqui com o André, ó. Aí quando esse passe entrava assim, ó como que os caras vinham. Aí, tipo assim, o Wendel era obrigado a fechar, o Ferreirinha voltando tarde, aí a gente ficava assim, ó. O Cedric movimentava muito para frente e ele não tem o recurso necessário para desenrolar aqui. Ele meio que se matava para abrir espaço para o Ferrarese. Só que quando o cara se mata aqui, é um cara que tem recurso. Se ele flutua para o meio, ele tá marcado, não adianta nada, que a gente não consegue expor os caras. Aí a gente perdia a bola e os caras vinham assim, ó. Aí vinha todo mundo atrasado. Porque o menino aqui, que o Galo tava falando dele, ele tinha muita liberdade. Quando ele não tinha liberdade, que o Cedric tava aqui, quem tinha liberdade era o Arana, mano. Aí os caras conseguiam impor ritmo assim, ó. Porque o Luciano não fazia o papel do meia, ele fazia o papel do segundo atacante. E aí ficava estranho. A gente não tava num 3-5-2, a gente defendia com 3 zagueiros. Só que os 2 do meio-campo ficavam muito expostos. Que hora que acertou? A hora que o Alves entra na frente dos 3. Aí fica Alves, Lucas Ferreira pelo lado esquerdo e Caleri. Aí vira um 3-5-2 de verdade. E aí eu pensei, porra, a gente certinho, com o Alves, os alas pegando, a gente vai melhorar. Aí o Caleri me vai e é expulso. A gente começa falando do jogo, né? O CEO da Superbet confirmou aí que o São Paulo terá o maior patrocínio de futebol brasileiro, podendo chegar até R$1 bilhão até 2030. Informações que já sabemos, né? A gente espera ter mais detalhes durante a semana, mas o CEO da Superbet já confirmou, então assim é bom, entre a grana pro São Paulo, e que a gente espera que o Júlio Casares e o presidente que vier após saibam o que fazer com o dinheiro, porque a coisa não está sendo tão bem administrada na parte financeira, né? Não adianta, como eu sempre repito em vídeos, desculpa Leco, a Idade e companhia, agora a culpa é do Casares. Mas legal, o São Paulo consegue reforçar seu patrocínio que estava aqui, né, defasado. Já nesse ano vai ganhar R$78 milhões ao invés de 52, sem contar o dinheiro do Oscar, que são mais na faixa de 13 milhões, então é um patrocínio de um pouco mais de R$90 milhões, já melhora bastante, espero que continue a melhorar assim por diante. O que não melhora é a arbitragem do futebol brasileiro, né? Juiz caseirinho, vamos ser sinceros, hein? Juiz muito caseiro. Mais uma vez o São Paulo prejudicado pela arbitragem. E, bem, o zagueiro lá do Atlético tinha que ter sido expulso, não foi ser expulso no finalzinho do segundo tempo, quando o São Paulo estava tomando uma pressão gigante do Galo, mas ainda assim o São Paulo conseguiu segurar defensivamente muito bem. Rafael, o destaque da partida, foi considerado o melhor em campo. E o descarque negativo pela segunda rodada seguinte, o senhor Caleri, né? Mas o juiz foi que não era pra expulsão, foi muito rigoroso, mas também o Caleri também foi muito bobagão, né? Como dizia o Caio Ribeiro, bananão. Foi isso, né? Deu mole, veio com o braço aberto, foi na cara do jogador. Juiz caseirinho, com aquele VAR que também adora, né, interferir. Deu no que deu, cara. Ele foi expulso e o São Paulo sofreu e muito, mas conseguiu se defender. E quando não conseguiu, teve o Rafael ali salvando a meta tricolor, né? Destaque com certeza os 3 zagueiros. Mas uma boa partida também do Alisson. Marcos Antônio, acho que concordo com isso, melhor partida dele no São Paulo. O Cedric ali com o Ferrarese conseguiram segurar o lado direito. Destaques negativos, o Luciano não achei tão legal, Ferreirinha também não, André Silva também não quando entra também no lugar do Caleri, a gente pede também quando entra também, né? De vez em quando não faz um bom jogo, e como não fez. E aí depois veio as substituições. O Lucas Ferreira, pra mim, né, teve a grande chance do São Paulo no jogo, mas é garoto. E correu, lutou, assim como o Alves, né? Não foi a melhor partida deles, mas é assim, eles vão, né? Vão ter esses altos e baixos. E depois da expulsão do Caleri, aí não teve jeito, né? São Paulo só se defendeu. Mas, pra mim, traz um grande resultado. Um ponto fora de casa é sempre bem-vindo. E, bem, pra quem apostava que o São Paulo, né, tomaria mais um sapeca do Atlético, né? Lembro, quem for dar uma olhada na votação de eram 7 apontando a vitória do Atlético e 1 apontando o empate. Esse 1 aí se deu bem nesse bolão. E o São Paulo sai com um ponto. Pra mim, importantíssimo, porque você tem que ver tudo que tá envolvido, né? Sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, sem Pablo Maia. Só isso, né? Pra não falar, né? É muito desfalque, e principalmente dos seus principais jogadores. Se você pode botar aí 4 dos seus 10 principais jogadores, ou talvez 3 dos seus principais 5 jogadores, sim, são jogadores importantes dentro do esquema. E
Detalhe importante, acho que também colocado pelo Arnaldo, como também falado pelo Tirone. 8 jogos desde que o São Paulo adotou 3 zagueiros. O São Paulo tomou 2 gols, 2 pênaltis roubados. Um time que pensa em ser campeão tem que primeiro não tomar e depois fazer. A primeira parte já está resolvida. O São Paulo tomava muitas coisas e fazia também no início da sua campanha nesse ano. O Zubeldia botou 3 zagueiros, a coisa parece que se arrumou. Agora lá na frente tem que começar a botar a bola para dentro, né? Importante, acho que saiu bem dessa semana. Deu mole lá no jogo contra o Sport, mas teve a bola do jogo, né? Com 2 minutos de partida, que o Caleri mandou na lua no pênalti contra o Sport. Depois consegue um baita resultado fora de casa na Argentina. E pra mim, sim, um baita resultado, porque o São Paulo tem dificuldade contra o Atlético Mineiro. Tá aí o histórico. Desde que o Hulk chegou no Atlético, o São Paulo não vence o Atlético. O São Paulo não vence o Atlético Mineiro desde 1991. Então, cara, vamos ser sinceros também, né? Era um jogo que você tinha chances maiores de derrota do que de vitória. Acho que o empate, ainda mais considerando depois a expulsão do Caleri, foi um ótimo resultado. Mas também, vamos ser sinceros também, tivemos uma grande chance com o Lucas Ferreira, né? Mas são coisas do futebol, o menino tem que amadurecer, mas é isso. Eu acho que dentro do resultado que foi apresentado, aceito e vamos pra frente, vamos embora. O Zubeldia foi expulso, a gente reclama que ele é expulso, mas nesse caso ele teve razão, com todo respeito, porque é um absurdo de não ter expulsado o zagueiro do Atlético Mineiro. Poderia ter mudado muita coisa na partida. Mas vida que segue, agora o São Paulo vai à Liberta novamente contra o Alianza Lima e depois joga contra o Cruzeiro no fim de semana. Outro jogo duríssimo, né? Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, dá aquela moral, né? Tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu!